Hoje o Gibizinho do Eliminado é mais que especial. Desde quando eu vi que o Iraque tinha se classificado para a Copa do Mundo, eu fiquei ansiosíssimo para fazer um vídeo sobre a história do quadrinho neste bendito lugar. E cá estamos nós agora para falar tudo sobre como se desenvolveu, como evoluiu e como está hoje o quadrinho iraquiano. Assim, é muito mais interessante do que vocês pensam. Eu não vou me alongar muito nessa introdução, vamos logo para a abertura e vamos falar de gibi iraquiano, porra! Bem, pra quem chegou aqui de paraquedas, não sabe o que é o Gibizinho do Eliminado, é basicamente o seguinte: o país que é eliminado na Copa do Mundo sai um vídeo sobre a história do quadrinho naquele lugar aqui no canal. O de hoje é sobre a história do quadrinho iraquiano. O quadrinho iraquiano passou por diversas mudanças e uma estruturação muito forte durante o período do governo de Saddam Hussein. Mas aí, por conta de diversos conflitos, hoje em dia o quadrinho iraquiano tá muito mal das pernas. Antes de me alongar pro final, a gente tem que falar no começo. Estruturalmente falando, o Iraque tem uma produção artística forte, tá? Antigamente há a presença de petroglifos, ou seja, pinturas rupestres, representações visuais esculpidas em pedra, e a região do Iraque, ela fez parte do Império Turco-Otomano. Quando o Império Turco-Otomano cai, ali na década de 20, o Iraque se torna monarquista. E ele vai durar ali até 1958, mais ou menos, quando tem uma revolução e a monarquia cai. Nesse período monárquico, a desigualdade social era muito grande, o país era majoritariamente rural, não existia muitas facilidades para o povo, era um negócio bem complicado. E cidades como Bagdá, Basra, Mossul foram se desenvolvendo muito rapidamente. Depois da Revolução de 58, quando eles tiram a monarquia, o governo dá uma virada. Na década de 50, começou a sair a primeira revista infantil que havia algumas narrativas sequenciais. A Janatul Atfali foi uma revista mensal, preta e branca, que havia publicações de poesias, histórias ilustradas, textos sobre a cultura iraquiana, veiculada no país. Ela vai durar um ano por conta de questões econômicas, ela fecha em 52 e ela é republicada nos anos 60. E aí, em 58, acontece a Revolução do Iraque, em que a monarquia é retirado. Então, em 58, acontece reforma agrária, começa a ter brigas de grupos políticos, nacionalistas árabes, comunistas, militares, começam a se enfrentar ali para ter esse espacinho do poder e relação política. O Estado iraquiano começa a ter mais controle e esse controle vem com repressão, né? Se a gente está tendo um controle maior que a gente não quer perder o nosso espacinho, então a gente começa a ter repressão. Então, a partir daqui da década de 50, o Iraque se torna culturalmente pleno, posso dizer assim, não tem essa influência monárquica e não tem o dedinho ali da Grã-Bretanha enchendo o saco. Assim como aconteceu no Catar, na Jordânia e outros países árabes, tinha aquele pezinho do colonizador no território. Agora o Iraque era pleno em suas convenções. E a coisa muda mesmo no Iraque quando Saddam Hussein entra no governo na década de 70. Em 1969 surge a Majalati. Chocolate! A Majalati foi a revista, podemos dizer assim, mais importante no Iraque, também voltada para um público infantil. Havia publicações de histórias em quadrinhos. Ela foi capitaneada pela Casa da Cultura Infantil do Ministério da Cultura do Iraque e ela era voltada para um grupo, para uma faixa etária dos 7 aos 16 anos. Essa revista, ela tinha sim um fator propagandista forte, publicava quizzes, atividades lúdicas e tudo mais, e ela tinha de 8 a 20 páginas e foi casa de diversos artistas relevantes dentro da história da arte iraquiana e também dos quadrinhos e das charges. O foco era justamente a cultura iraquiana ser desenvolvida. O que acontecia no Iraque nesse período? Em 68, um partido chamado Ba'ath, conhecido como Ressurreição, dá um golpe de Estado e controla o Iraque. A base ideológica deles era baseada no socialismo árabe, tinha toda a valorização do panarabismo ali no meio, que pregava a unificação dos países árabes. Depois de um tempo, Saddam Hussein vai ser um dos líderes desse partido e depois assume a presidência do Iraque ali meados da década de 70, se eu não me engano. Então, nesse período, como tinha essa valorização da junção dos países árabes, havia muita propaganda e havia muito dessa valorização da infância e de passar mensagens nacionalistas nas revistas.
Ou seja, a lógica iraquiana era forte, devia ser implementada nas revistas de forma parecida com o que aconteceu no Egito, que aconteceu na Jordânia, no Catar, em outros países árabes, né? Tanto que nesse período o Iraque vai ter muita grana, eles começam a explorar o petróleo, a sociedade iraquiana se torna algo muito diferente do que estava acontecendo em outros países árabes. Era um dos países mais desenvolvidos dos países árabes nesse período. Mas voltando para Majalati, quem foram os artistas mais importantes nessa revista? Eu vou dar prioridade a 3 deles. O primeiro deles é o Moyed Neme. O Moyed Neme é um importante caricaturista iraquiano. Ele vai trazer um estilo bastante carregado dentro das charges. E assim, ele tem um estilo tão único que você bate o olho e você já consegue identificar quem é o cara responsável por esses desenhos. Ele vai usar desenhos muito angulosos e vai ter uma parada assim pontual na crítica política e social do Iraque, né? Ele contribuiu muito para Majalati e junto com ele tinha também o Bassam Faraj. O Bassam Faraj, ele ia para outro caminho. Diferente do Neme, ele usava um estilo de desenho mais simples. As linhas, os contornos, tudo era mais simplificado. Apesar dele ser muito mais caricatural que o Neme, né? Os personagens dele tem umas expressões muito mais exageradas, ele ia na simplificação da coisa. E ele era muito mais crítico que o Neme acerca da educação, acerca da cultura iraquiana e de diversos outros tópicos dentro das charges de trabalhos dele. Então assim, a gente tem que buscar a lógica de que sem esses elementos importantes na nossa sociedade, a gente não consegue avançar socialmente falando. Isso era de umas ideias que o Faraj defendia. Então temos aí também, nesse período, o começo dos trabalhos acerca da animação iraquiana. E árabe, podemos dizer assim. O Faraj e o Neme se juntam e vão fazer uma das primeiras animações iraquianas que hoje em dia ela é lost media, só tem alguns pedacinhos deles por aí no YouTube. Eu consegui encontrar, vocês estão vendo ela aí agora, e eles dois contribuíram para esse avanço da animação no Iraque, né? Essa animação é chamada de Partida de Futebol Americano, né? Ela foi produzida pela Fundação de Cinema e Teatro do Iraque e chegou a ganhar prêmios, festivais de cinema palestino, chegou a participar de mostras pela paz em Moscou e também chegou até a ganhar prêmio na Bulgária na década de 70, né? Teve um festival aí, a Bienal de Propaganda e Quadrinhos da Bulgária, eles chegaram a receber um prêmio por essa animação. E outro artista muito importante que também participou da Majalati foi o Talib Maki. O Talib Maki, ele nasceu no sul do Iraque na década de 30 e quando ele era criança, ele contraiu meningite e isso afetou sua audição. Ele é um artista surdo-mudo, né? E precisou assim batalhar com muito mais força para conseguir seu espaço na história da arte iraquiana do que os seus outros colegas. Ele chegou a estudar arte, né? Ele é formado, em 58 ele estudou e terminou o curso de Belas Artes na faculdade iraquiana, e ele teve uma puta de uma sorte, podemos dizer assim, que o pai dele era poeta e incentivava o filho a fazer desenhos. Então ele começa desde muito novinho a se expressar pelo desenho, diferentemente da expressão pelo texto, pela fala, pela escrita, ele vai fazer os desenhos. E ele vai treinando a ponto de estudar, né, em universidades de belas artes, né, do Iraque e tudo mais. E ele chegou a ganhar prêmios, né, ele é considerado o mestre do silêncio pelas instituições árabes de arte e tudo mais. E tanto que nessa faculdade de belas artes que ele passou, que ele terminou, não quiseram aceitar ele. Só aceitaram porque ele conseguiu esse prêmio no começo dos anos 50 e ele teve que lutar, cara, pra caralho, pra as pessoas falarem assim, não, esse cara aqui realmente ele consegue acompanhar o ritmo e tudo mais. Tanto que ele foi destaque na formação a ponto dele vir a trabalhar depois como professor em instituições de surdos no Iraque. Que a gente aqui no Ocidente foi bastante bombardeado com informações de que o Iraque era um local habitado por bárbaros, principalmente por conta dos Estados Unidos na guerra do Iraque ali no começo dos anos 2000, que arregaçou o país, destruiu o país de uma forma assim desgraçadamente pesada, certo? Então assim, nesse período no Iraque, eles tratavam as pessoas como iguais, apesar dos pesares. Eu não vou aqui defender a sociedade iraquiana que era um paraíso, não, havia repressão, havia pessoas sendo presas por pensar diferente, mas também havia um aparato estatal de acolhimento para as pessoas num contexto geral. Tá? A gente não pode passar pano para muitas coisas, mas a gente também não pode esquecer que havia programas sociais que acolhiam pessoas surdas e mudas em países árabes, principalmente no Iraque. Não vou dizer todos os países árabes, mas no Iraque
tinha isso. Principalmente baseado nas ideias socialistas, tá? E no socialismo árabe, tá bom? Que é diferente do socialismo soviético. E aí, em 1960, depois que ele termina os seus estudos na Instituição de Belas Artes, ele vai fazer propagandas para agências de petróleo. Uma das empresas britânicas de extração de petróleo vão fazer cartilhas propagandistas e convidam o Talib para fazer suas ilustrações, e ele consegue trabalho aí bem remunerado e tudo mais. Lembrando que nesse período, na década de 60 em diante, vai ter muito enriquecimento do Iraque por conta do petróleo. E aí, com esse dinheiro, aí começa a ter muito mais investimento social, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, quando a gente entra no período de governo do Saddam Hussein. Então, com o petróleo, começa a ter investimento na infraestrutura do país. Mais hospitais, mais escolas, mais universidades. Um país que há 30 anos atrás, ou até um pouco mais, era majoritariamente rural, começa a ficar rapidamente urbanizado. Bagdá mesmo se torna uma das principais capitais dos países árabes nesse período. E o governo começa a centralizar as coisas. E com a centralização dessas coisas, começa a ter mais repressão. Então esse período, no final da década de 60, começa a ter maior repressão. E aí, por conta dessa grana entrando do petróleo, enriquecimento, modernização dos meios de produção e tudo mais, muitas revistas surgem. Uma delas é a Al-Mizmar, que é um instrumento musical, um oboé. Ela é publicada em 69, depois de um ano da Majalati, também capitaneada pelo Ministério de Cultura e tudo mais do Iraque, né, pelo Ministério de Cultura do Iraque, porque eles percebem que muitas crianças estão lendo, está tendo bastante relevância esse tipo de material no Iraque, então eles falam, cara, vamos lançar mais. Histórias inventivas, coloridas, muito atrativas para esse público dessa faixa etária. E ela começa de uma forma mais coletiva, e aí depois vai se tornando uma revista mais para garotos, certo? E nessa revista vão tendo histórias bastante inventivas, bastante curiosas, que vão instigando a curiosidade da criança e a imaginação dela. Na Al-Mizmar, desde a primeira edição, eles focavam no preciosismo da língua árabe, né? O texto era bastante formal, não havia muitas variações linguísticas, uso de termos pouco convencionais ou gírias ou coisa do tipo. Era uma estrutura bem sólida e bem centrada na língua árabe usada de forma correta. E o conteúdo da revista tinha músicas, jogos, poemas, textos informativos, textos históricos, textos infantis, obviamente, né, contos, ficções, etc e tal. Uma revista completinha, num formato bem almanaque mesmo. O almanaque de férias tem várias coisinhas dentro, e foi casa de diversos escritores árabes, né? Principalmente nesse uso da literatura, esse uso de contos, textos ilustrados e por aí vai. Vários escritores iraquianos trabalharam na Al-Mizmar. E uma coisa legal que a Al-Mizmar tinha era misturar a tradição iraquiana com tradições modernas. Então os quadrinhos vão tendo uma linguagem mais moderna, principalmente porque, com o passar do tempo, vão chegar quadrinhos de outros países, quadrinhos americanos, até quadrinhos japoneses vão ser publicados em países árabes. Grandizer, do Nagai, foi bastante popular no Kuwait. Super-Homem foi bastante popular no Líbano e depois no Iraque. Como eu falei no quadrinho egípcio e também no quadrinho jordaniano, a língua árabe, como era falado em vários países, era fácil de exportar. Então quadrinhos egípcios chegavam no Líbano, no Kuwait, no Iraque, revistas do Iraque também chegavam nesses países e por aí vai. Então a revista iraquiana vai fazer sucesso a ponto dela ser exportada para outros países, falantes do árabe, obviamente. Dentro dessa lógica do pan-arabismo, dessa união dos países árabes, sabe? Então, assim, o Golfo, a região do Golfo, consumiu bastante da Al-Mizmar. Al-Mizmar tinha um público já cativo, era bastante veiculado em bibliotecas, escolas, ou seja, tem um legado, assim, gigante no Iraque. E na década de 70, o Líbano publicava muitos quadrinhos do Super-Homem, e aí o Iraque pega esses quadrinhos do Super-Homem, adaptam para o sistema cultural iraquiano, mudam o S do peito do Super-Homem para uma letra árabe e colocam um bigodão no Super-Homem. O bigode do Henry Cavill na Liga da Justiça é basicamente uma versão adaptada dos quadrinhos iraquianos. É meio jocoso e meio cômico, mas por que o Super-Homem iraquiano tinha um proeminente bigodão? Por conta
de Saddam Hussein. Sim, Saddam Hussein ele usava um bigode, e quando o Saddam Hussein estava mais forte no Ba'ath, né, a ponto dele ser a figura mais carismática, né, ele já tinha uma liderança ali dentro, e depois ele vai virar presidente no final da década de 70, o bigode foi instituído como algo propagandístico e ideológico. Homens de verdade têm que deixar o bigodão. O bigode do Saddam Hussein era a marca registrada do cara. E também, não achem que o bigode é uma coisa só porque faz parte do estilo estética do cara, não. O bigode foi um instrumento propagandístico também. O bigode do Saddam Hussein era a forma dele lutar contra a barba do ayatolá. Os ayatolás islâmicos e tudo mais usam aquelas barbas longas, porque o Saddam Hussein ele era contra as ideias teocráticas dos ayatolás. Não é à toa que isso aí vai escalonar, não por conta da barba, obviamente, vai escalonar porque nos anos 80 começa a ter a guerra Irã-Iraque. É quando o Iraque começa a ter os primeiros problemas mais sérios economicamente falando. Porque os Ba'ath e Saddam, eles queriam que a religião fosse controlada pelo Estado, diferentemente que os ayatolás no Irã pregavam, né? Já que o Irã é um governo teocrático. E aí esses atritos vão descambar para a guerra do Irã-Iraque nos anos 80. Saddam se colocava como o protetor dos árabes, e os ayatolás, né, encabeçados pelo Khomeini, vai colocar que o Saddam era um tirano sanguinário e papapá. E por conta desses entraves vem a questão do bigode, cabelo, barba e bigode, o bigodão de Saddam e as barbonas do ayatolá. Então, os quadrinhos americanos, né, principalmente Super-Homem, vinha com um bigodão forte, o bigodão pesado. E aí esse estilo cultural do bigode se mantém durante muito tempo no Iraque. Não sei como tá hoje em dia, mas um dos principais motivos do Super-Homem no Iraque ter um bigodão é por conta de Saddam Hussein, por incrível que pareça. Olha só, por causa de barba, cabelo e bigode, vai escalonar uma guerra entre Irã e Iraque. A guerra dura 8 anos entre o Irã e o Iraque, e o Iraque começa a sofrer os primeiros impactos por conta de guerra, porque, gente, guerra é muito caro, tanto economicamente quanto socialmente falando, porque muitas pessoas, força laboral morre. E não só isso, destruição de cidades, destruição de portos, destruição de armazéns, comida, tudo vira uma maçaroca de merda por conta de guerra. Entendeu? Mas enfim, a guerra Irã e Iraque acaba, e aí 2 anos depois o que acontece? Guerra no Golfo. Novamente uma trolha deste tamanho entra, você sabe onde, do Iraque. Aí mais briga, mais dinheiro perdido, vira uma merda. Virou uma merda. O que acontece na Guerra do Golfo? O Iraque invade o Kuwait em 1990. Aí, meus amigos, guerra pra caralho. Inflação galopante no Iraque. Pobreza aumentou pra caralho. Muita gente tava perdendo tudo. Hospital entrando em colapso. Falta de medicamento. Uma merda. E aí, por conta do pós-guerra, sanções econômicas brutais caem no Iraque. Aí, por conta disso, foi difícil do cara se recuperar. E aí começa a ter a propaganda de que Saddam Hussein é um sanguinário, maldito, papapá. A Guerra do Golfo foi Iraque versus uma coalizão de vários países e os Estados Unidos no meio. Estados Unidos querendo o quê? Petróleo. I drink your milkshake. Dinheiro, money, bufunfa, cascalho, dólar. E aí, por conta de estar tendo uma coalizão, a gente quer entrar no país, o Saddam fica muito mais ditatorial nesse período. Aí sim fica mais violento, fica mais agressivo, fica mais complicado o governo. Aquelas 1000 maravilhas que estava tendo na década de 70 e papapá cai por terra aqui. E por conta desse endividamento, essa pobreza, muitas revistas são canceladas, editoras acabam, mas ainda assim o governo cai lá, tinham suas publicações, lançavam suas coisas, o material estrangeiro saía aqui e ali, havia a exportação de alguns quadrinhos de outros países árabes, apesar dessas tretas todas envolvendo eles ali, mas deixou de ser aquela coisa grande, deixou de ser aquela coisa culturalmente rica que acontecer alguns anos antes, infelizmente. E aí na década de 90, mais precisamente 1998, surge a Simba Bagdá. Lembra do Simba lá do Egito? Para quem viu o vídeo, né, o episódio sobre o quadrinho egípcio, teve uma revista muito importante no Egito na década de 40 ou 50, chamada Simba. Para vocês terem uma ideia, como o Iraque pegava essas revistas, eles decidiram fazer sua própria versão do Simba de Bagdá.
era também capitaneada pela Cruz Vermelha iraquiana. Então a mesma coisa, revista voltada ao público infantil, educacional, etc e tal. Então a gente vai se aproximando de 2003. O que aconteceu em 2003? Guerra no Iraque. O que rolou para ter a guerra no Iraque? Lembra? Depois da Guerra do Golfo, o Iraque começou a se militarizar com mais força, a tensão ficou maior, a paranoia ficou ainda mais pesada, a repressão e tudo mais. Foi passando, os Estados Unidos estavam atrás de um inimigo em comum. O que acontece em 2001? O atentado do 11 de setembro. Al-Qaeda manda 2 aviões, Bin Laden, 11 de setembro. Beleza. Aí, os Estados Unidos precisavam de algum inimigo. Começam a criar caso de que o Iraque estava envolvido, de certa forma, com os atentados terroristas. E depois eles começam a colocar que o Iraque estava tendo desenvolvimento de arma nuclear, o que é mentira, nunca foi provado que o Iraque tinha a quantidade de armas nucleares que eles falaram que teve. E aí, como exemplo de força, os Estados Unidos invadem o Iraque, até porque os Estados Unidos queriam montar bases militares nos países árabes, ter maior influência naquele território. Por quê? Petróleo. Então, assim, o Golfo Pérsico, petróleo pra caralho. O que os Estados Unidos queriam? Ter uma fatia de terra ali. Então, depois da guerra do Iraque, eles invadem o Iraque, não descobrem nenhuma arma nuclear e tudo mais que eles falaram que tinha, prendem Saddam Hussein, depois executam ele anos depois e começam a ter instalações de bases militares nos Estados Unidos. Hoje a gente tá tendo essa treta Israel, Irã, e as presenças de bases americanas em países árabes vêm desde aí da Guerra do Golfo, depois Guerra do Iraque, e hoje a gente está tendo um movimento que é retirada dessas bases americanas por conta de que, cara, ter uma base americana aqui é você botar um alvo deste tamanho na nossa cabeça. Vários países árabes estão começando a tirar bases americanas dos seus territórios, né? A gente viu aí no começo desse ano de 2026 bombardeios no Catar, porque tem uma base americana lá. Então a gente está começando a ter um momento no planeta geopolítico da remoção dessas bases americanas, porque a influência dos Estados Unidos está caindo. Você sabe muito bem disso. Donald Trump tá aí fazendo a merda atrás de merda, e aquela coisa que os Estados Unidos tinha grande, não sei o que, tá perdendo força aos poucos. Yeah, boy. Então, por conta disso, por conta da guerra do Iraque, quando tiram Saddam do poder, aí vira um caos. Começa a ter muito mais briga, né, no território. Grupos religiosos diversos começam a se atacar. Então hoje, o Iraque tá uma merda, descontrolado pra caralho, por conta disso, essa influência bizarra. Porque, não que eu esteja defendendo, tá? Porque com o controle do Estado ali, eles controlavam essas rivalidades étnicas. Quando você tira esse negócio, vira uma guerra civil, vira um problema muito difícil de controlar. Se você parar pra pensar, esses países árabes, em que teve persas também, o Irã, né, que teve essa influência de retirada bruta do governo, deixa um vácuo no poder que quem ocupa? Militares, quem ocupa? Milicianos, mercenários, vira uma noia fodida. E pra recuperar isso aí, demora, e se for recuperado, tá? Muitos grupos foram financiados pelos Estados Unidos e que se tornaram inimigo dos Estados Unidos. Ou seja, é uma lógica gradual. É igual o que está acontecendo aqui no Brasil de colocar o PCC, Comando Vermelho, como células terroristas. Se o Estados Unidos ocupa, tira o governo e vira uma loucura, porque não vai ter controle. Quem vai assumir postos políticos vão ser milicianos, vão ser essas pessoas, porque eles têm um aparato tecnológico muito maior. O Estado destruído, fudido, quem vai ter vantagem para ocupar esse vácuo? Essas pessoas mais bem preparadas. E aí pode virar de fato um narco-estado e por aí vai, entendeu? Foi o que aconteceu no Iraque, não que seja um narco-estado. Retira o governo de Saddam, vira um caos político-social gigante. No governo do Saddam, quem ocupava cargos políticos eram os sunitas e agora são os xiitas. E os xiitas têm uma visão tanto mais radical da coisa. E aí tem diversas tensões ali no Iraque por conta desse vácuo que fica. Quem tem mais poder, não sei o que, pega. Então esses grupos que eram concentrados ali, agora tem poder e podem fazer o que quiser. E aí, tipo, começa a ter políticas sectárias, né? A gente sabe que esses grupos islâmicos que têm problemas com outros grupos, quando assumem o poder, começa a ter segregação. E foi o que aconteceu no Iraque pós Saddam Hussein. No governo de Saddam, tinha a união dessas pessoas, não podiam ter esses conflitos porque o Estado reprimia, falava assim, porrada aqui não, filha da puta, só a gente pode dar porrada, vocês não. E agora não, agora é sectário, agora tem essas questões raciais e religiosas no meio com muito mais intensidade do que tinha antes. Mas enfim, o que temos hoje no Iraque depois dessa terra arrasada que aconteceu? Quadrinhos publicados de forma digital, há coletivos de quadrinhos como por exemplo Massarra, né, o Raed Matar
vai fazer uma edição chamada Massarra, que é vinda de cursos e aulas que ele dá, forma um coletivo e é publicado a Massarra, que tem alguns quadrinhos experimentais, mas infelizmente não tem tanta valorização ou tão grande quanto foi aquelas revistas no auge da sociedade iraquiana, né? Ela é muito simples, mas há tentativas. Há gente fazendo quadrinhos digitais, não é muita coisa, infelizmente, mas não acreditem que não há uma cultura quadrinística lá. Há uma loja de quadrinhos chamada Baghdad Comics e Figures, que lança mangás, quadrinhos iraquianos, outros quadrinhos árabes. Então, assim, apesar dos pesares, apesar dos diversos problemas que teve naquela região, os países árabes, a história dos países árabes são marcadas por conflitos, guerras, Estados Unidos metendo bedelho, se não é Estados Unidos era Inglaterra, ou seja, é um caos. Como eles conseguiram se desenvolver e manterem durante muito tempo é o que a gente tem que valorizar dentro dessa questão da produção quadrinística. E mesmo com diversos problemas, mesmo quando a situação aperta, os primeiros afetados são a indústria cultural, a indústria artística, os caras ainda mantêm uma cultura quadrinística. Hoje em dia não é mais forte como já foi, infelizmente, por conta de guerras, mudança ideológica e pipipipopopó, mas existe, os caras ainda se importam e há consumo de quadrinho. Mas é uma pena que toda vez que um país imperialista vai meter o dedo onde não é chamado, faz uma merda colossal, e aí pra reconstruir aquilo que foi é muito difícil, às vezes nem é possível ser reconstruído, que é uma pena. E não só os Estados Unidos, tá? Países como a União Soviética, em dados momentos, também atrapalharam em algumas vertentes da produção de quadrinhos. Só que a União Soviética era um tanto quanto mais aberta do que outros países aí ditatoriais, por exemplo. Bem, e é uma pena, mas é isso. Existe quadrinho, perdeu muito da força que tinha, mas existe. E a gente só confirma o que sempre foi falado. Guerra é uma merda. Ninguém sai vencedor de uma guerra. Bem, mas apesar dos pesares, ainda tem gente querendo fazer quadrinho e o quadrinho ainda vive. O quadrinho viveu, vive e viverá. É impossível a gente matar as histórias em quadrinhos. Ainda bem. Bem, gente, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, mete o like, compartilha, comenta, divulga pra galera, divulga pra aquelas pessoas que acham que o Iraque é um lugar desgraçado, que o Iraque não tem nada, nem porra nenhuma. Fala assim, tu é um burro, existe muita coisa foda, olha esse vídeo aqui, pum, e mostra, seja esse vídeo do Iraque, seja de qualquer outro vídeo dos países árabes, ou de qualquer país, pra esse seu amigo, fala assim, existe quadrinho pra caralho, tá, seu idiota? Não caia nesses papos de europeu, de não sei o que não tem quadrinho árabe, que não tem quadrinho no continente africano, papapá. Existe, e é muito interessante, é muito foda, tá bom? Enfim, após o sentimento de revolta, é isso. Um beijo pra vocês e nos vemos no próximo vídeo do Gibizinho do Eliminado. Qual será o próximo país a ser eliminado da Copa? Descubra no próximo episódio. Até lá!